Olá, como vai você, família linda? Que Deus te abençoe. Obrigada pela oportunidade que você dá a mim, aos meus convidados, a Novo Tempo, para chegar aí perto de você, da sua vida, da sua família, nos comunicarmos com você, coisa que fazemos com muito carinho, com muito amor e também sempre com responsabilidade. Hoje nós vamos falar a respeito de uma questão que é muito necessária. Será que nós estamos percebendo que as crianças estão perdendo cada vez mais o tempo de aproveitar a infância? Você já percebeu que a infância está mais curta, que as crianças estão ficando mais propensas a descobrirem ou se comportarem como adultos desde pequenininho? Será que elas têm diríamos assim, o cuidado dos pais, ou os seus pais estão atentos ao que está acontecendo num processo que chamamos de adultização infantil? E o que dizer se nós pensarmos que também há um processo de erotização das crianças? Não somente no que diz respeito àquelas brincadeirinhas de namorar, porque sabemos, criança não namora, mas brinca-se com isto. O que mais envolve a sexualidade de uma criança, mais ou menos aceito socialmente, mas que faz parte disso que nós observamos de fazer um processo de erotização das crianças, fazendo isso, com isto, alguma coisa que não faz bem. Vamos conversar sobre isto? Tem alguma pergunta? Quer compartilhar? Já sabe. Entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais e o que você diz e o que você quiser compartilhar será muito bem-vindo. As minhas convidadas de hoje são especialistas em sexualidade e esse tema ferve, porque justamente são elas duas psicólogas que sabem exatamente a necessidade que temos de cuidar da saúde emocional, mental das crianças e de toda a forma os cuidados que precisamos ter com os nossos filhos. Minha primeira convidada, Eliane Alvarenga, bem-vinda. Tudo bom? Tudo bem, obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui com você. É um presente sempre receber você aqui. A Eliane é psicóloga, professora universitária, ela tem um trabalho de, inclusive, criar conteúdo específico sobre sexualidade na rede social, mais especialmente no Instagram, e você pode acompanhar no Laço e Soma, vai aparecer aí no seu vídeo, Laço e Soma para você segui-la no Instagram, e isso significa dizer que você vai aprender muito, tirar muitas dúvidas. E também vem acompanhar o nosso programa, ou participar do nosso programa hoje, a psicóloga Leiliane Rocha, que também é especialista em sexualidade. Bem-vinda, Leiliane. Obrigada, Darleide. É um prazer enorme poder voltar aqui e agora na companhia de uma pessoa tão maravilhosa, né? Então, acredito que esse programa vai contribuir muito, sim, para as famílias. Esse é o nosso propósito. A Leiliane também faz um trabalho incrível na área da sexualidade, especialmente voltado para o cuidado às crianças. Já fizemos 2 consultórios de família a respeito do tema. Aqui no consultório você pode encontrar os programas lá no nosso canal no YouTube e também pode segui-la no Instagram, Leiliane Rocha Psicóloga. Leiliane Rocha Psicóloga faz muito bem de segui-la, vai aprender muito. E vamos lá, quando o tema proposto é erotização da criança, adultização da criança, o que significa dizer aos pais para começar essa conversa? Pais e educadores e sociedade, né? Primeiro, a gente acha importante definir os termos. Vamos lá. Né? Então, a adultização infantil, ela é justamente inserir a criança num contexto adulto antes da idade. É inserir precocemente a criança no mundo adulto quando ela não está preparada nem física, nem emocional, nem socialmente, em nenhuma esfera da vida. Então, esse é o conceito de adultização infantil. Já o conceito de erotização infantil, ele ainda é muito mais prejudicial porque eu vou inserir a criança no contexto sexual do adulto. Então, aí a gente já piora a situação. Dentro da erotização infantil, já existe a adultização. É como se um carro puxasse o outro, sim, né? Sim. Ambos andassem ali de mãos dadas. Isso. E você, o que tem em mente quando esse tema vem à tona?
A gente precisa pensar, Darleide, que é algo que vai acontecer naturalmente, se a gente não refletir sobre. Então, assim, na nossa cultura, na nossa sociedade, é tão natural adultizar, é tão natural erotizar, que se a gente não reflete sobre o tema, a gente perde a oportunidade de colocar novamente essa criança no trilho da infância. Então, é importante essa reflexão, né? Trazer o tema para reflexão, para que a gente se perceba nesse processo. Porque corremos o risco de já estarmos envolvidos num sistema de que é simplesmente bonitinho ver uma criança ainda pequenininha com comportamentos, ou sendo estimuladas a comportamentos de adulto. Vamos separar então? Vamos pegar então a primeira leva do assunto com relação à adultização. Em que situações a gente observa a adultização de uma criança, especificamente? Olha, são muitas mesmo, muitas. Mas a gente vai começar com uma que é muito típica. Eu vou começar uma que, para muitas famílias, não é adultização, mas que é. Quando a gente meio que obriga, ou pede, ou insiste que o irmão mais velho cuide do irmão mais novo. Isso é muito comum em famílias, e em várias famílias vai ter isso, e alguns pais vão dizer, mas que conversa é essa? Agora esse negócio desses psicólogos, é tanto mimimi, é complicar a educação da gente, e meu pai fez isso e não teve nada, eu passei por isso e estou vivo. Né? Então a gente sempre ouve esses argumentos, e eu super compreendo e super respeito quem pensa assim. Né? Então, mas eu sempre também falo, nós não estamos aqui para criar sobreviventes. A gente está aqui para educar seres humanos saudáveis emocionalmente. Então, assim, muitas pesquisas comprovam, assim, estudiosos falam sobre isso, que você dizer para uma criança, você transferir para a criança o cuidado de outra é perigoso para as duas. É verdade. Para as duas. Né? Então, quantas crianças morrem afogadas porque estão no passeio e a mãe fala, cuide do seu irmão. O que acontecer com ele é responsabilidade sua. E quando acontece, eu já acompanhei caso de uma criança se feriu porque teve que cuidar de outra e ela carrega o peso da culpa. Eu atendi não a criança, atendi a pessoa adulta, né? Então ela falou, até hoje eu carrego a culpa da meu irmão que se machucou e tal. Então a gente tem essa fala sutil que eu estou ensinando meu filho a ser responsável. E a gente está inserindo essa criança no contexto de adulto, porque responsabilizar-se por outra criança é muito forte. Então é isso que devamos deixar claro. O que significa essa responsabilidade sobre uma criança que ainda não está apta a exercer essa função, digamos assim? Que prejuízo causa? Justamente isso, porque há muitas crianças, por exemplo, eu já atendi casos também e conversei com amigas, inclusive, que elas cuidaram tanto dos irmãos que não tiveram infância, entendeu? Tiveram 3, 4 irmãos menores, né? E teve um caso que me tocou muito de uma moça que ela falou assim, gente, eu não quero filho, eu cuidei de 5, né? Eliane concordando, então é bem isso que acontece mesmo, né? Exatamente. Inúmeros casos, eu não quero... você começa a pegar um ranço em relação à maternidade, em relação à paternidade, porque você foi sobrecarregado com uma carga emocional enorme que não era sua enquanto criança. E às vezes a gente olha para esse contexto e a gente pensa assim, realmente, isso pode causar algum prejuízo, mas coisas mais sutis também causam prejuízos. Quando a gente olha para uma criança e, por exemplo, olha para ela e fala assim, nossa, que bonitinha, né? Olha, ela parece uma adulta. Como ela é quietinha, como ela é educada. Olha, parece um adulto. E essa criança, ela começa a entender assim, ué, então, como assim? Eu pareço um adulto, mas ela é uma criança. E esse comportamento, então, de estar quietinha, de estar sempre sem brincar, né? Comportadinha, leva as pessoas, então, a gostarem mais de mim, a me aceitarem melhor. Então, se eu sou uma criança mais explosiva, se eu sou uma criança que brinco, que puxo uma coisa, derrubo outra, né, bagunço a casa, ai, minha filha, você tem que ser mais organizada. Organização é uma coisa de adulto. Esse processo de organização, ele vai perpassar pela infância. Construção, É uma né? construção.
Então, coisas sutis, né? E coisas um pouco mais graves. Vão rotulando e que vão Isso. roubando da criança a oportunidade até de se descobrir, porque nós adultos fazemos isso, nós dizemos para a criança quem ela é por causa do que ela faz e, na verdade, é apenas uma criança, né? Se descobrindo o mundo. Darleide, até outra forma de erotizar a criança é exigir dela comportamento incompatível com a idade. Isso é uma adultização. Agora você já está puxando a erotização para o Não. quadro da adultização? Não, eu estou falando de adultização Tá. somente agora. É que você Tipo usou a assim, palavra Isso, a adultização. erotização. Eu fui? Ah, então tá, desculpa. Tudo bem. Então, a adultização e também isso é justamente eu exigir da criança um comportamento que é incompatível à idade dela. Né? Então, às vezes, a criança ali, no auge do comportamento que a gente fala, né? Até da outra vez deu um comentário bacana da questão da birra, ainda eu volto a falar de birra. Mas ali naquela fase de 2 a 4 anos, onde a birra, as piadas, né? Ela é muito frequente por uma questão de desenvolvimento cerebral mesmo. E aí os pais falam, não, você já é mocinha, pare com isso. Ou percebemos muito no meio religioso, aquelas crianças que têm que ir para a igreja, só são engravatadas, elas têm que ficar assim, durinhas, quietinhas. E aí todo mundo passa a elogiar, olha, você percebe como o filho do irmão é assim, é uma criança diferente. E a criança vai pastorzinho, né, com menininho de gravata. Aí a criança vai introjetando aquela aceitação porque eu sou assim, e ela vai mesmo inconscientemente negando a criança que é, para poder dar conta do discurso dos adultos. Porque eu sou bacana quando que eu me visto assim, me comporto assim, carrego a biblinha assim e fico assim na igreja. Entende? Eu não estou falando que vai deixar a criança fazer o que quer na igreja, não é isso. Quando a Helene fala de organização, não é porque a criança tem que ser desorganizada, mas a gente está falando que é um processo de construção. De aprendizagem. A gente não pode tornar a criança um mini adulto. Isso adultiza. Também nós, ao dizermos estas coisas, não estamos desconsiderando que há famílias que têm uma necessidade muito grande de recorrer aos mais velhos para cuidar dos mais novos, Sim, não. porque não desconsideramos a maneira como as famílias, não é nem a maneira, é a condição em que ela se encontra agora, que são os modelos diferenciados de família, as necessidades diferenciadas. Qual é a nossa função aqui? É estabelecer um diálogo para que cause, provoque uma reflexão e que mesmo num ambiente, numa família, numa situação em que não seja possível seguir exatamente estas orientações, seguindo exatamente rumo ao que nós consideramos ser o ideal, mas que pelo menos provoque essa reflexão, repense a maneira de falar, a maneira de exigir, a maneira de cuidar, porque se conseguirmos fazer pequenas mudanças, por exemplo, ao dizer, claro que é bonitinho vestir uma criança de mocinha, de rapazinho, de homenzinho, para uma ocasião especial, para um momento especial, mas nós estamos falando de um processo que é roubar ou encurtar a infância de uma criança, porque este tempo da infância é absolutamente necessário, fundamental para que nós tenhamos adultos saudáveis. Eu acho que essa compreensão precisa ter para que não fique aquela história de lá vem esses psicólogos aí e nananã. Pense bem, tem novos estudos, tem uma dinâmica nova na vida e a gente precisa aproveitar para aprender e então vivermos novas experiências com os nossos filhos, levando em consideração que tem muito adulto que viveu essa experiência e que justamente conta em consultório o que sentem em relação a terem sido a segunda mãe dos irmãos. Não tem caso? Ou o segundo pai dos irmãos. E o pior, né, os estudos mais recentes, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, dizem o seguinte, que uma criança adultizada tende a se tornar um adulto infantilizado. Uau! Entendeu? Isso é notório quando a gente atende e ouve em consultório, né, Eliane? Isso é notório. Porque aquela infância que foi reprimida, ela volta com tudo. Por quê? Porque o desejo de viver as experiências infantis são necessárias para a nossa construção. Se não forem vividas na infância, a adolescência vai ser prejudicada gravemente, a adultidade muito mais ainda. E aí é quando a gente percebe adultos que são intolerantes à frustração, adultos que têm comportamentos infantilizados e não infantis, que há uma diferença, né? Então são comportamentos infantilizados.
Eles não conseguem se posicionar, eles não conseguem, porque eles acham que o mundo tem que girar em torno de si, porque na infância que a gente precisa se cuidar de todos, apoio de todos, essa responsabilidade, mas na adultidade eu preciso ser responsável por mim, porque eu já alcancei a autonomia. E só que as bases da construção da autonomia acontecem na infância, porque o que é a autonomia? É a liberdade com a responsabilidade. E as bases disso a gente constrói na infância, né? E às vezes é mais sutil até. Às vezes a gente, nós enquanto pais, a gente acaba colocando no filho a expectativa que a gente tinha sobre nós mesmos. Então eu olho para o meu filho e penso assim, eu queria tanto que meu filho fosse médico. Mas esse é um desejo do seu filho? Não, esse é um desejo seu. E você vai colocando isso na cabeça dessa criança. E aí você vai colocando ali na cabecinha dela que você vai, enquanto pai, se sentirá muito feliz se um dia ela se tornar um médico. E essa criança, ela vai percebendo, olha, papai fica feliz, papai vai gostar disso. Então, coisas muito sutis que vão impactar lá na frente. Mas será que essa criança, de fato, queria se tornar um médico? Será que essa criança, de fato, pôde aproveitar a infância dela? Ou essa preparação, inclusive, que era um sonho do pai, influenciou tanto que tirou o tempo dela para tudo. E aí a gente vê crianças hoje em dia com um excesso de agenda, né? São tantos os compromissos que eles ficam literalmente o dia todo ocupados, né? E na psicologia a gente sabe a importância do ócio. É importante que essa criança tenha tempo livre, isso é importante para a criatividade. Isso é importante para... E a gente, às vezes, não tem, inclusive, nem paciência, né? Para as criações das crianças. Então, elas querem pegar caixa de papelão, querem pegar coisas que elas acham pela casa, construir algo. E a gente, às vezes, fala, não faz essa bagunça, não, vamos... Limpa, brinca de tira. outro jeito, você tem tanto brinquedo. Mas olha que importante que seria ela preservar, né? Preservar essa curiosidade por criar algo, e a gente acaba roubando das crianças. Para manter a casa em ordem, né? Eu, enquanto a Liliane falava a respeito de adultos com comportamento infantilizados, em função, possivelmente, de não ter tido uma infância para aproveitar, me recordo nesse contexto que você falava também, que há adultos casados, filhos, enfim, uma vida de gente grande, mas que em algum momento deixa tudo dizendo a seguinte coisa: casei muito cedo, ou não tive infância, ou não tive adolescência, ou não aproveitei a vida. Será que falas assim e atitudes assim, acompanhadas destes argumentos, podem ter, de fato, que a palavra diz, eu não tive adolescência, eu não tive infância, está aí, reside nisso que você falava? Sim, Darleide, eu não tenho dúvida nenhuma. Estou dizendo que todo mundo que fala isso vem, mas a probabilidade é enorme. É enorme porque a felicidade que nós sentimos na infância, ela é a base para a nossa percepção de felicidade na vida toda. Se eu fico com a dívida atrás, um momento essa dívida vai ser cobrada. E eu afirmo para você, toda dívida emocional vem com juros e correção monetária. E as dívidas emocionais da infância, elas são as mais pesadas. Eu sempre falo para os pais, e falo para mim todos os dias, que eu não sou melhor mãe que você que está me assistindo, não, por favor. Todos nós estamos no processo de aprendizagem. Exato. Todo dia eu erro como mãe, todo dia eu acerto como mãe. Por isso que a gente tem que estar estudando sempre sobre isso, pedindo a Deus sabedoria, porque a ciência nos dá inteligência, mas a sabedoria é divina, né? A gente precisa entender que a infância é de 0 a 12. Não tem como esticar a infância. Cada momento encurtado da infância, o prejuízo é perene. Entendeu? A gente tem que entender isso. E pegando o gancho, como tão belamente colocou a Eliane, os estudos que comprovam a importância do ócio saudável. Eu lembro na minha infância que eu estava assim, não tem nada para eu fazer. Eu acho que eu vou pegar uma goiaba, vou subir no pé de goiaba, eu vou fazer um negócio papelão, eu vou... Então, esses ócios, eles são fundamentais para o transbordar da criatividade e da inteligência emocional. É a criança se convencendo, eu sou capaz de construir, sai algo bom de minha mente. É a criança aprendendo a produzir para o mundo. Porque a criança não tem espaço para produção, ela recebe tudo feito dos adultos, inclusive as opiniões.
cala sua boca, você não sabe de nada, você é uma criança, você não sei o quê. Então, quando ela tem esse ócio, ela fala, vou criar. E aí se junta com outra criança e cria. Eu lembro de brincar de inúmeras coisas, quando não existia internet na nossa época, né? Então, o que acontece? Hoje as crianças não têm esse ócio, justamente por essa agenda cheia. E atrás dessa agenda cheia, que é curso de inglês, natação, karatê, e aí vai. Parece um mini executivo, tem horário, né? E mesmo aquelas famílias que não têm essa condição de ter uma agenda com os cursos, mas estas crianças também talvez não estejam aproveitando o tempo de ócio com qualidade. Porque assistir TV ou acessar a internet ou fazer muito do que as crianças de classe média ou mesmo os que não têm tanta condição assim fazem, não é este ócio produtivo que vocês estão falando, né? E faz parte, o processo de adultização engloba também internet, engloba também essa criança que assiste qualquer filme que não é específico para a idade dela. Então, isso também faz parte do processo de adultização. E também não vai ser saudável para ela. E, às vezes, a gente tem que ficar mais atento ainda, porque não é porque a classificação ali é livre Sim. que significa que aquela criança possa assistir, que tem a ver com os princípios que você quer que essa criança aprenda. A gente tem percebido que os pais, eles sentem muita vontade de ocupar essas crianças para terem um tempinho a mais. Então, qual o motivo que te leva, né? É bom essa reflexão. Qual o motivo que te leva, né, enquanto pai, a escolher tantas coisas para o seu filho fazer durante o dia? Será que, de fato, você está pensando no desenvolvimento dele ou você está pensando em ter mais tempo para si? Em ter menos incômodo? Porque filho, gente, filho, ele vem para bagunçar a sua vida. Quem pensa que filho vem para acalmar, para organizar casamento? Não. O filho vem para te dar movimento, para te dar a percepção de mudança. Quando a gente começa a se acostumar com uma fase da criança, a fase muda. Isso é lindo. Isso vai nos ensinando. Eu costumo sempre falar que Deus ele usa várias oportunidades para nos salvar. Uma delas é o casamento. A outra delas são os filhos. Então temos duas, né? Duas oportunidades. Então, os filhos eles vão trazer demandas para nós, enquanto pais, para a gente refletir, para a gente raciocinar. Então, quando Leiliane fala desse ócio, né, criativo ali da infância, que legal poder construir várias coisas, mas hoje o pai, de novo, por uma necessidade que era dele, de não ter todos os brinquedos que ele gostaria de ter lá na infância, aí ele pega essa criança e dá um monte de brinquedo para ela e quer limitar essa criança naqueles brinquedos, porque agora ela tem brinquedo. Né? Por uma falta de tempo que ele gostaria de ter com ele, porque a criança chegou e exige tempo dos pais. Aí ele pensa assim, o que é que eu posso fazer para colocar atividades? Não, estou preparando o meu filho. Isso faz bem para o psicológico dele, mas às vezes é uma enganação. Estou preparando o meu filho para ser uma pessoa melhor. Como? Ou para a faculdade, ou para o futuro, eu quero que ele tenha todo o preparo possível. Ou se quer que ele tenha muitos brinquedos, é porque eu não tive tanto brinquedo, eu dou para o meu filho tudo que eu não tive. É a velha história, né? Quero dar para os meus filhos tudo que eu não tive. Só que nós, quando não tínhamos as coisas que os filhos têm hoje, que nós mesmos temos hoje para usufruir, nós tínhamos mais tempo, nós tínhamos mais família, nós ficávamos mais juntos, porque as coisas não nos roubavam tanto a atenção. Você queria fazer um comentário? Não, é justamente sobre isso, resgatando isso que a Eliane também trouxe, e aquilo que nós comentamos anteriormente, né, que a infância de meu filho me remete à minha infância. E isso acontece com todos os pais. Todos. Então, eu quero dar o que eu não tive. Peraí, meu filho precisa do que eu precisei? Então meu filho sou eu ou é meu filho? A expectativa que eu monto para o meu filho é baseada nas necessidades dele ou da minha criança interior ferida? Porque nós temos uma criança interior. A nossa infância passa, nossa infantil nunca. Há uma diferença entre infantil e infância. Né? Então, o meu infantil está aqui. Eu tenho uma criança interior ferida, que foi ferida pelos meus pais, fazendo o melhor. Temos que honrar o que os nossos pais fizeram. Eles fizeram o melhor que podiam, em sua maioria. Eles fizeram o melhor que podiam, eles deram o seu melhor, mas eles falharam como nós vamos falhar.
E nossas crianças lá na frente, porque é impossível uma criança passar pela infância sem trauma. É impossível nós não traumatizarmos nossos filhos. Vamos logo nos conscientizar disso? Agora, Que Aceita que notícia dói menos. dura essa. agora vamos fazer o possível para não causar traumas severos. Amiga, Né? só em 2 minutinhos aqui antes de ir para o intervalo, e aí nós vamos voltar falando da sexualização da criança. Se perdeu a infância, o adulto agora perdeu a infância, e aí perdi minha infância, minha adolescência, não dá para voltar no tempo. Talvez tome algumas atitudes inconsequentes. Como é que a gente cuida para não resvalar para essa infantilidade? A Eliane trouxe, né? Então, assim, que os filhos não é uma segunda oportunidade, o casamento é a primeira. Muitos pais curaram muitas questões da infância com os seus filhos. Não que os filhos são responsáveis por isso, mas o exercício da maternidade e da paternidade é portal de cura. Quando esses pais que não brincaram muito, tive pacientes assim já, e trabalhei isso com eles e é muito interessante, eles falam assim, é impressionante. Esses pais que não brincaram, essa criança interior que sentiu a necessidade de brincar com os seus pais, quando ele senta e brinca com os filhos, ele está tratando essas feridas do brincar. Que lindo. Aqui, ó. É lindo. Estou arrepiada, tá vendo? Lindo, é lindo. É lindo isso. Então, quando você adultiza uma criança, não é ela só que perde a sua infância, você perde a sua oportunidade de curar a sua criança interior ferida. Então, assim, isso é muito sério. Isso abala a família. Então, você que teve um pai que não brincou, teve uma mãe que não brincou, às vezes porque não puderam realmente brincar, ou porque não sabiam da importância, não tinham as informações que nós temos hoje. Quando você parar e sentar para brincar com seu filho, você vai sentir essa diferença. E o que eu percebi muitos pais, nós percebemos, né, Eliane? Eu não gosto de brincar com meu filho, é chato, eu não tenho paciência. Isso é prova de que ali tem uma criança que não brincou. Ah, não, mas eu brinquei muito, mas ainda assim eu sou impaciente. Então, há um problema na relação de vocês, tá? Então, como o tempo está acabando, mas a gente volta com brincar. É isso. Nós vamos para o nosso intervalo, vamos voltar falando ainda desse universo das crianças, e só que nós vamos passar para a segunda parte, tratando dessa erotização que acontece, como bem disse a Eliane Alvarenga, do Laço e Soma, que eu convido você para segui-la no Instagram. Trouxe para a gente logo no início, se nós não nos dermos conta, nós estamos achando que está tudo bem. E que não é erotização aquilo que a gente considera uma simples brincadeira. Vamos falar sobre isto? Será que está acontecendo aí na sua casa, na sua escola, na sua família? É bem rapidinho, já estamos de volta no nosso consultório de família. Até já! De volta, nosso programa Consultório de Família no ar. Muito obrigada pelo seu carinho. De pronto, indico para você a revista Entre Família. É de presente que nós queremos enviar para você uma revista que tem 13 lições sobre como viver melhor em família. E você pode receber de presente entrando em contato com a gente pelo nosso WhatsApp 1298131500249. É isso mesmo? Esse número está certo? WhatsApp 12981001425? É que tem outro número ali. Enfim, esquece o que eu falei. Fica com este que eu citei, que está aí no seu vídeo agora. 12981001425. Ou pode ligar para a gente em horário comercial 12 21 27 31 21 e diz assim: a Darleide disse lá no consultório de família que se eu ligasse e pedisse a revista, vocês me enviariam. E é isso que nós vamos fazer com muito carinho para que você estude sobre como ser e viver
família. Vamos continuando aqui com as minhas convidadas. Eliane Alvarenga, do Laço e Soma, é psicóloga, professora universitária, especialista em sexualidade também, autora de um livro que eu amo de paixão chamado Conversa Íntima, especialmente sobre sexualidade. Dá um take no sorriso quando eu falo que ela é autora de um livro e que vem aí o segundo, acompanhado, ou nós estamos aqui acompanhadas também da psicóloga Leiliane Rocha, que tem inclusive um trabalho em cursos que estão disponíveis na internet para você, especialmente sobre a sexualidade da criança, abuso infantil, não é? Que é gravíssimo, um tema absolutamente urgente. Você pode encontrar o trabalho dela também seguindo-a nas redes sociais e está aí para você na tela. Leiliane Rocha, psicóloga, fica a dica, acredite no que eu estou falando para você. São profissionais de primeira. E vamos continuando aqui? Falando do tema proposto agora, erotização infantil. Quando é que ela acontece mesmo, Eliane? Erotizar uma criança é uma coisa assim cruel, é de pedófilo? Ou nós estamos falando de alguma coisa que pode acontecer na sala de casa, todo mundo brincando? É por aí? Com certeza. Eu gosto sempre de lembrar dos pressupostos da sexualidade infantil. Quando a gente pensa em educar sexualmente uma criança, uma das coisas que é muito, muito importante é preparar essa criança para a puberdade. Mas prepará-la para a puberdade nada tem a ver com fazer dela uma mini adolescente ou um adulto. Então, eu preparo de uma forma e eu acabo erotizando de uma outra forma. A erotização ela pode acontecer de uma forma muito sutil. Às vezes eu vejo acontecer com os pais que ainda têm bebês. E eles olham para aquele bebezinho e falam assim, nossa, que bonitinha, olha como é o corpinho, tem uma bundinha arrebitada, gente. Olha as coxinhas. Que coisa linda essas coxinhas, vai dar trabalho. Aí já começou o processo de erotização. Porque, de fato, aquela é uma criança. Ela ainda não tem um corpo desejável sexualmente. E aí a gente começa a imprimir nela questões muito sérias. Isso é muito comum. Eu lembro aqui de uma menina que se tornou um comentário nas redes sociais porque ela, com 11 anos de idade, já cantando e fazendo clipes eróticos, altamente eróticos, e foi necessário criar-se um movimento para conscientizar seus pais de que aquilo não estava de acordo nem com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E continua, né? Vê aí como é o nome dela para lembrar aqui para gente. Isso, e vou citar o nome porque foi um assunto ainda é um assunto extremamente comentado quando se refere ao tema erotização da criança. Era Melody o nome da menina, MC Melody, e isso virou notícia de toda sorte de comentários ali e os pais empresariando que uma criança se colocasse como uma mulher adulta. Maquiagem, roupa, maneira de se colocar, de se portar. Vejam bem, nós estamos falando de crianças, erotização é isto, é pegar uma criança, erotizá-la, fazer uma mulher erótica, desejável, que atrai os olhares, desejos e enfim. O processo da erotização infantil e da erotização como um todo, ele é muito pautado pelas questões sociais e econômicas. Então, para o movimento capitalista que nós estamos inseridos, é muito interessante formar uma criança erotizada, porque a erotização infantil leva diretamente para o consumismo. Exatamente. Então, nós formamos crianças consumistas quando nós erotizamos e adultizamos. Então, o mundo, tem uma autora americana que ela diz o seguinte, as crianças são erotizadas 24 horas por dia. A mídia vai fazer isso, certo? Porque é muito interessante para a mídia, porque os estudos americanos, principalmente, eles apontam, assim, claramente o interesse do marketing na infância, primeiro, porque é a época em que o ser humano é mais vulnerável a ser convencido. Então, a persuasão é mínima para uma criança. Então, eles vão investir porque vai formar uma criança que vai pedir aos seus pais produtos sempre, e esses pais muitas vezes estão dando porque também nós somos consumistas, né?
Aí, essa criança vai aprender a consumir porque assiste sobre isso, vê YouTubers Kids, vê Instas Kids, vê um monte de crianças consumindo e viagens e materiais escolares tal e não sei o quê. Crianças que são YouTubers Kids que são patrocinadas por empresas que falam como é bacana ter aquele material escolar tal. Vestir aquela roupa tal, usar aquele batom tal. E ir para sessões de manicure, crianças de 2, 3, 4, 8 anos, sessões de manicure. Nós estamos acompanhando agora, acompanho vários casos, como eu falo muito sobre isso no Instagram, de forma de erotização e como prevenir. Chegam muitos casos para mim de meninas de 8 anos que fazem depilação, de buço, de perna, porque viu tal YouTube Kid que fez, e não sei o quê, e vê a mãe, os pais, a sociedade envolvida no consumismo e numa objetificação do corpo, que esse corpo é um objeto a ser consumido. Então a criança também passa a entender que ser interessante é estar toda ornamentada. E aí quando a criança está ornamentada, todo mundo fala, ai que bonitinho, gente, olha só. Atine, bonito. E é bonitinho mesmo, tudo que criança faz e veste fica bonitinho, porque é uma coisinha fofa de Jesus. Mas não quer dizer que ela seja pronta para aquilo. Então, já mais um exemplo da erotização, que a gente realmente combinou para trazer muitos exemplos para não ficar um programa só filosófico, mais prático. Né? Então, um exemplo é justamente levar a criança para manicure. Tem vários salões, principalmente salões mais chiques, assim, né? Que tem sessão de manicure para criança. Não, os pediatras enlouquecem, porque eles falam, são esmaltes próprios para criança. Mas quando a gente vai ver a composição, é quase a mesma. Então, até para a saúde física da criança. Para a saúde emocional já é realmente um tiro. Mas para a saúde física também. Não tem esse negócio de maquiagem infantil, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que o capitalismo vai fazer você se tornar um consumista para tornar crianças consumistas e eles continuarem ganhando com isso. Porque como é que funciona o capitalismo? Enquanto eu consumo, eu sou consumida. Essa é a proposta do capitalismo, né? Então, a gente não pode formar crianças assim, porque crianças consumistas já são adultizadas. E o consumismo, muitas vezes, erotiza a criança. Porque quando a criança, por exemplo, coloca uma roupinha, que é outra forma de erotização, uma roupinha curtinha, uma roupinha de MC, vamos dar exemplo e tal, não sei o quê, tem estudo que comprova que quando a criança se veste como adulto, ela é levada a se comportar sensualmente como adulto. Porque como é que você está de salto se você se comporta? Então, a criança põe um salto e já fez assim também. Criança faz a unha assim, ó, né? Então, ela se põe naquele lugar de imitar. Isso né? também pode provocar que haja um desenvolvimento sexual precoce, ou seja, o comportamento. Digamos que, é só a unha, não, é só o jeito, é só a roupa, mas psiquicamente tem esse processo, alcança algum tipo de resposta prejudicial? Como que funciona o cérebro nesse processo de erotização precoce? Nosso cérebro, ele funciona muito por categorizações. É uma forma do cérebro trabalhar para economizar energia. Então, quando eu vou me desenvolvendo, eu vou criando categorias. Adulto é assim, adolescente é assado, criança é assim, as coisas, copo tem vários formatos, jarra é assim. Então, nosso cérebro, ele funciona por categorizações. Então, se uma criança começa a se vestir como adulto, se comportar como adulto, ela vai estar em que formato? Ela vai estar em que caixinha cerebral? E aí o corpinho dela vai começar a trabalhar. E isso a gente já tem mais do que certo na literatura. Então, antigamente a gente falava muito sobre alimentação, induzindo o desenvolvimento, né, dessa criança fisicamente. E aí a gente falou muito sobre os hormônios, né, que tinham no frango, na carne. Isso é verdade? É. Mas associado a isso, a gente precisa entender que tudo que ela vê, tudo que ela percebe enquanto ambiente em que ela vive, também influencia diretamente no desenvolvimento dessa criança. Então, crianças que cada vez começam a entrar na puberdade mais cedo. Ou seja, as meninas menstruam mais cedo, Sim. pode estar relacionado a estes aspectos, digamos, externos, mas que promovem um tipo de comportamento que desperta esse trabalho mental, psíquico, a que então menstrua mais cedo, os seios são formados mais cedo, acelera o processo. Sim. É porque a gente é corpo, mente, é uma coisa só. E tá a epigenética aí para comprovar isso. Onde nós temos não mudança do gene, mas a forma que o gene se comporta
comporta a partir das experiências sociais e ambientais. É isso mesmo, Eliane. Sim, né? É que ela ia dizer e eu cortei tá. a frase dela, perdão. Não, tá tudo certo. É, né? mas eu te Tô cortei, amando, diga. né? É isso mesmo, Eliane. Mas, e a gente tem uma outra questão importante para os pais pensarem. Essa criança, enquanto criança, ela precisa se sentir bem com o próprio corpo. E se essa criança, ela não aprende a se sentir bem com o próprio corpo, que tipo de adulto ela vai se tornar? Então, isso é um ponto muito sério e é um outro pressuposto da sexualidade infantil. Eu, enquanto adulta, preciso cuidar dos meus filhos para que eles se sintam bem com o corpo que eles têm. E se eu não consigo fazer isso, se eu coloco toda hora defeitos nele, está com pelo demais. Eita, tem que ajeitar, tem Fazer que parecer... essa sobrancelha. Eu estou o tempo inteiro colocando defeitos nessa criança, como é que ela vai se sentir bem com o próprio corpo? Ô, Eliane, e ainda a gente vai mais fundo. Tem outros estudos também que apontam que os pais desvalorizarem os seus próprios corpos, mesmo não falando nada em relação ao corpo da criança, já induz a criança que não é bacana ter esses pelos nas pernas. É muito para aprendermos enquanto pais, professores, até porque nós estamos falando de uma máquina que gira, né? Nós estamos falando de uma economia que gira em torno de atender a uma necessidade que foi criada num marketing muito bem feito para atender as crianças e as crianças convencem seus pais a toda uma cadeia que a gente precisa estar atento. Estamos sendo vítimas dela, temos autonomia, sabemos fazer escolhas, estamos criando nossos filhos dentro dos prazos necessários para que tenhamos adultos de fato mais saudáveis. Interessante que nós trabalhamos nossos filhos para que eles aprendam, para que sejam, pensando, colocamos na escola X, na escola Y, às vezes sim, tem condição, inclusive, mas dá o sangue para colocar o filho. Aí você pergunta, mas por que mesmo? Ah, porque quando for para fazer uma faculdade, um vestibular, eu quero que meu filho faça engenharia, medicina, eu quero preparo. Que tal se nós pensarmos mais no valor de dar aos filhos condições de desenvolverem justamente valores para a vida? O que nós estamos falando aqui não é conversa de, bobagem, vou criar meu filho numa bolha. É uma frase que se escuta muito. Vou criar meu filho, minha filha numa bolha. E isso quer dizer, muitas vezes, que, fazer o quê, gente? É assim mesmo, é a vida, é o mundo. Pense bem. Se nós queremos que nossos filhos tenham um desempenho profissional fantástico, que alcance o nível X, PhD, muito reconhecido, ganhe bem, que adianta? Cortando os pulsos, a custo de sofrimento mental, a custo de uma família destruída, a custo de não ter maturidade para fazer a sua família, de entrar num casamento e não dar conta de uma esposa não dar conta de um marido, não dar conta de cuidar de um filho, porque não tem estrutura para isso. Muitas vezes fomos nós quem faltamos. E isso não é para culpar, é para criar consciência. Você que ainda tem filhos pequenos, em tempos tão difíceis, será que estamos dando o devido valor à infância, ao tempo dela? Será que estamos cuidando para proteger nossos filhos, de fato, para que eles possam usufruir do tempo da sua infância, da sua adolescência também? E acho que isso é uma coisa que a gente precisa tirar como lição para a vida, essa reflexão para provocar nessa reflexão as lições que a gente precisa ter para a vida. Eliane, é por aí, né? Um cuidado hoje com os filhos que nós temos, porque os tempos não são fáceis. E se for para falar de erotização, de sexualização da criança, nós estamos falando de muita coisa, o que é um dos temas com os quais você trabalha, que é o abuso, a violência. Como é que a gente pega esse gancho para esse tema? Olha só, a criança que ela é erotizada, ela corre mais risco de ser abusada. A criança que é adultizada, também, tanto adultizada quanto erotizada, ela tem uma percepção distorcida de si, e quando a criança tem uma visão distorcida do seu corpo, ou que é estimulada, muitas vezes ela não consegue entender o que é abuso. Por exemplo, uma criança que os pais beijam na boca, por exemplo, né?
que isso erotiza a criança também. A gente fala, não, mas é muito bonitinho, gente. Então isso não é uma brincadeirinha. Não, Isso não é legal. Não, mesmo. não. Você que está em casa, você vai encontrar muitos profissionais que vão dizer que não tem nada a ver, que é só de explicar à criança, que isso e que tal. Só de ter que explicar já é estranho. É um carinho nosso, não sei. Gente, carinho não se explica, carinho é carinho. Né? É. E no nosso contexto social, ocidental, Erotizado. não, assim, eu estou falando nem nessa questão da erotização ainda, mas assim, no nosso contexto ocidental, quais são os tipos de relacionamentos em que há beijo na boca? Eróticos. É. Eu vou beijar quem? Meu namorado, meu noivo, meu marido. Ok? Eu, Leiliane, né? Que hoje é só meu marido. É. Já passou por Mas, essas fases. então, a criança percebe quando ela assiste vê uma propaganda no seu convívio social que pessoas que beijam na boca têm um compromisso o quê? De namorado, não de pai e filho. Então, só essa percepção social já crava isso na mente da criança. Não, mas em papai e mamãe pode. Olha a confusão. Sim, e há uma abertura desse tamanho para abuso sexual. Por quê? Porque na mente da criança é concebível beijo entre adulto e criança. Então já é tanta coisa para orientar a criança sobre prevenção de abuso, para que a gente vai inventar mais uma, que ela tem que decorar. Que isso aqui só mamãe e papai faz. Ela tem que decorar que só o que mamãe e papai faz, e algumas pessoas da rede de apoio, é limpar as genitálias. Cuidar das genitálias. Agora ela tem também que decorar aqui o beijo. E um dia eu estava no almoço com o pessoal da igreja, e tinha uma menina que nem era da família beijando na boca de uma criança de 2 anos. Olha só que safadinho seu filho. Eu chamo para dar o beijo, ele vem. E o menino vinha na boca da menina. Nem 3 aninhos tinha. E os pais, pessoas instruídas, formadas. Mas como a gente sempre fala, nós não fomos uma geração educada sexualmente. Então a gente não sabe oferecer educação sexual e ficamos perdidos também com a mídia que erotiza adultos. Que traz uma erotização doentia para os adultos. Então, as crianças estão confusas, os pais estão confusos, temos que fazer alguma coisa, porque a formação da sexualidade das crianças está na mão da mídia e do mundo aí. Entende? Eliane. É isso mesmo. A gente tem que ter muita atenção, né? Essas crianças, elas estão sendo o tempo inteiro conduzidas, né? Elas estão sendo conduzidas por nós enquanto adultos. Nós, enquanto adultos, temos um papel imprescindível na formação dessa criança. E se eu me torno um adulto mais consciente, eu tenho condição de oferecer uma educação melhor para essa criança. E educação sexual, inclusive, envolve aspecto emocional. E muitas vezes a gente negligencia esse lado. Eu preciso formar emocionalmente essa criança. E formar emocionalmente diz respeito a coisas simples, como dizer sim, como dizer não, como aceitar um carinho ou não aceitar, né? E quando eu recebo esse carinho do meu pai, da minha mãe, um carinho que é sexualizado, esse beijo, essa criança ela pode facilmente entender que um outro adulto que também gosta de mim, que também tem carinho por mim, pode me beijar. Então, olha como É fácil de confundir, não é? É muito sutil. Muito. É fácil de confundir. E se nós pensarmos no contexto de que há um sistema que propicia que essa criança seja adultizada e erotizada, o quanto mais cedo, melhor para a ganância, enquanto venda, marketing, produtos em si. Por exemplo, nós hoje não temos outras crianças como referência para outras crianças, como tivemos há algum tempo, com suas ressalvas, como sempre tivemos, porque houve um tempo em que tínhamos conjuntos infantis cantando músicas para crianças, nós não temos mais. Nós temos poucas crianças cantando para crianças, eu estou falando no mundo de uma forma em geral. Então, as referências que nossas crianças têm, de fato, são adultos fazendo coisas de adultos para a criança ver. As músicas, dizem, músicas tocadas em muitos aniversários infantis, são músicas de cantoras altamente sensualizadas, sexualizadas, e, enfim, que não deveria ser ícone para uma geração de crianças e adolescentes. Então, e aí nós pensamos aqui, estou falando para um público maiormente cristão, religiosos, está na mesma toada.
Nossos filhos assistem os mesmos programas, ouvem as mesmas músicas que estão ouvindo lá fora e tomando como referência muitos que são lá fora. Mulheres e homens sensualizados, mulheres e homens erotizados para a criança ver, para a criança consumir. E o que dizer das bonecas, que antes nós tínhamos os bebês, ainda temos sim, mas e dos brinquedos erotizados, como as bonecas que são são mulheres, Mulheres com seios, formadas. com formadas, para a criança brincar? Então, eu considero ser extremamente necessário que aqui seja só uma provocação para você continuar pensando, estudando, fazendo reflexões, se você está preservando o tempo da infância dos seus filhos. Não, e você tocou num assunto muito importante que a gente não pode sair daqui sem falar sobre isso, que são os brinquedos e os jogos. Esses estão sendo assim pontos de erotização e adultização assim fortes mesmo. Eu atendi uma menina que ela falava assim: eu não quero esse corpo que eu tenho. Aí a gente vai trabalhando na terapia e tal, e aí foi quando ela falou assim: nenhuma boneca minha parece comigo. Nenhuma. Porque, gente, entendam, brincadeira para criança é coisa séria. Então, o brinquedo que você compra para o seu filho vai impactar diretamente na formação dele emocional e psicológica. Então, as bonecas são magérrimas, seios fartos, uma maquiagem, bolsa brilhosa com salto, o pé já é assim, entendeu? O salto. Então, é uma boneca que erotiza e adultiza. Que fala, olha, para ser bonita, para ser tal, tem que ter esse cabelão progressivado. Não é o natural. Não é natural, é bem duro o cabelo da mulher, que progressivado. Você tem que ter essa maquiagem, tem que usar essa roupa e você tem que ir para tem que ter essa piscina, porque é a boneca com piscina é a boneca só com coisa que é consumir, que ativa o consumismo, entendeu? Quando nós vamos para os jogos, eu quero deixar algo muito claro aqui, inclusive no que se refere a abuso sexual. Eu estou recebendo muitos casos de crianças que estão tendo contato com pornografia pesada. É pesada mesmo, que eu não vou nem falar aqui, que eu não sei se eu posso. O que elas estão tendo acesso nos jogos, nas conversas online. Então, eu quero contar uma experiência, porque é experiência fixa. Eu estava conversando com uma menina de 9 anos de idade, me contando sobre a amiguinha dela, dizendo assim que a amiguinha estava jogando um jogo muito legal, muito bacana, muito bom. O que tinha nesse jogo? Ela chegou na festa, porque é um jogo online, então como é que acontece? Pais, estudem sobre jogos online, que eles são os mais perigosos. No jogo online, cada pessoa que está no jogo é uma pessoa real que está jogando, não é a criança que joga com a máquina. Como a gente jogava antigamente, era a gente e a máquina jogando com a gente. Não, são pessoas nesses jogos. E aí, nesse jogo, a criança foi para uma festa. Na festa tinha umas 100 pessoas. Ali significa que tinham o quê? 101 pessoas jogando. E nessa festa, chegou um cara para essa menina e falou: e aí, você já fez? Com 9 anos de idade. 9 anos de idade. Aí a menina falou assim, contando o que a outra amiga falou, né? Falou assim: fez o quê? Aí eu falei: fez o quê? Ela: você não sabe o que ela fez? É o quê? Fez um suco, fez sexo, né? Entende? E aí disse que conversaram nesse jogo lá. Ela: não, porque eu sou uma criança. E quem disse que criança não gosta? Você já experimentou? Olha a conversa, porque do outro lado pode estar um pedófilo. Claro. Pode estar um abusador, pode estar outra criança também que está erotizando a sua. Né? Então os pais passam lá: não, então é um joguinho que vai numa festinha. Mas como é que você deixa? A gente não deixa filho no parquinho sem dar atenção com as outras crianças do condomínio ou dali da vizinhança. Imagina você deixar seu filho com 100 outras pessoas online, você não sabe de onde veio, para onde vai, de que inferno saiu, de que céu apareceu, não se sabe, né? Que pode estar lá de tudo. E aí você fica de boa, passa, olha, tá tudo bem, só porque ela está quietinha, não está incomodando. Então, olha, mais uma vez eu volto a dizer, para finalizarmos o programa, este tema não é um tema simples. O tempo voa, são muitos detalhes que poderíamos compartilhar, mas não é possível. Mas eu sempre considero que o consultório de família não é uma terapia, mas tem sua função terapêutica. Considero também que ele tem o seu lugar de provocar,
de jogar uma questão, mesmo que ele tenha um começo, meio, nós tivemos o cuidado de falar do processo de adultização, passamos para a erotização, eles se conversam e agora está em suas mãos. Como que você vai cuidar para que os seus filhos vivam a infância com aquilo que é próprio da infância, para que nós tenhamos pessoas mais saudáveis, crianças mais felizes, adolescentes felizes. E nós vivemos um tempo que talvez comparado com o tempo passado, nunca vimos tanta criança e adolescentes jovens em sofrimento. Tem roupa, tem comida, tem divertimento, tem tudo, mas não tem infância com qualidade, tempo com qualidade, um jeito de viver com qualidade. Mas é isso. Muito obrigada, Eliane. Deus abençoe você e o seu trabalho no Laço e Soma. Eu que agradeço. Obrigada, Leliane. Deus abençoe você também. No seu trabalho, sempre as duas, como palestrante, enfim, como profissionais, ajudando a muitos. Muito obrigada pelo seu carinho. Nós nos encontramos aqui na semana que vem com mais um consultório de família. Eu espero que você pense, faça reflexões, convide a família, conversem, abra o diálogo, estejam atentos às necessidades uns dos outros, aos pais mais religiosos que pensam que isso acontece na casa dos outros. Ah, na minha casa não, aqui é todo mundo crente, a gente faz o culto, mas muitas vezes não sabemos o que acontece pós-culto, porque nós não sabemos o que acontece quando a porta do quarto dos nossos filhos se fecha, o que acontece lá dentro e mais ainda o que acontece aqui dentro do coraçãozinho deles. Precisa sentar e conversar, ouvir, ter sabedoria, pedir a Deus, ao Espírito Santo que nos instrui. Um abraço grande, até o próximo encontro. Beijo.